Oi, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e boa tarde a todos, né? Hoje nós estamos no encontro do nosso módulo, do nosso terceiro módulo, tá? Ou seja, a terceira semana, que corresponde ao terceiro bimestre. Então, nós já tivemos aula do primeiro bimestre, do segundo, e agora nós estamos no terceiro. E a próxima semana será o último bimestre, a última semana de aula. Então, você está bem na época de recuperar o que você tem que recuperar, tirar suas dúvidas e para o abraço na próxima semana já até passado, se você puder, né? E eu quero primeiramente dizer a todos que essa semana, hoje, a nossa aula é dia 29, quinta-feira, e nós tivemos algumas ações que foram feitas e que eu pedi que vocês analisassem o evento na terça-feira, né? Então, como é que nós estamos? Nós estamos vendo a questão de cerimonial público e protocolo e as regras. Então, terça-feira teve o evento. Esse evento foi uma. O que você. Eu não vou nem falar, peraí. O que foi o evento da terça-feira? Quem domina esse evento? Que tipo de evento foi dado terça-feira? Foi a roda de conversa. Uma roda de conversa, né? Isso mesmo. A gente vê que pode ser colocado, né? Algumas pessoas colocam mesa redonda. Quando ele é presencial, em alguns livros você vai encontrar como mesa redonda, onde tem a explanação de um conteúdo, depois tem perguntas e debates sobre aqueles conteúdos. Podem ser, tá bom? Então, o que eu pedi para vocês avaliarem era desde o início até o final. A gente já está na terceira semana da disciplina, agora a gente já tem essa noção da estrutura de um evento. Eu até comentei para um aluno que falou assim, mas professora, por que você está pedindo para ver eventos, outros eventos? Uma mãe de um aluno me questionou também. E, infelizmente, nós não estamos fazendo prática. Como é que eu ministro essa disciplina geralmente? Eu levo vocês para a gente fazer um evento real, lá no instituto, onde tem a prática do mestre cerimônia e tudo. Só que como nós não estamos nos reunindo devido a esse momento da pandemia, então a forma como a gente tem analisando os eventos reais, a gente consegue ver se a pessoa cumpriu ou não os requisitos. Por exemplo, eu vou só dar uma dica. Até agora, nas provas de vocês, ninguém comentou, mas eu acho que agora vocês, depois que esse exemplo que eu vou dar, vocês vão observar. A legislação diz que todo evento público deve ser executado o quê? Eita! O que o decreto fala, 70.274 fala que todo evento público deve ser executado o quê? O hino nacional. Publicamente. É o hino nacional, gente. Todo evento público deve ser executado o hino nacional. E aí eu pergunto a vocês, desses eventos que vocês estão vendo digitais, online, eles executam? Quais são os que executam? Os eventos presenciais. Então a gente começa a perceber que as pessoas elas estão fazendo e querem fazer e às vezes acabam fazendo de qualquer jeito, né? Porque se você observar, os eventos que eu passei para vocês assistirem são eventos presenciais que foram gravados e colocados na internet. Esses eventos gravados na semana passada, que foi a solenidade de formatura, ele tem a presença do hino nacional, correto? Vocês lembram? Lá da formação Sim. dos cadetes, do diplomata lá da turma da Mirielle, eu acho que é o Marielle Franco. Marielle. Isso, Marielle Franco. Ela tem execução do hino nacional. Mas por que que tem? Porque ele é um evento presencial que foi disponibilizado virtualmente. Agora, os eventos que estão sendo feitos virtuais, as pessoas que estão elaborando, elas não estão atentas ou percebendo ou se atentando a esse detalhe, né? Então, quer dizer que não são profissionais da área que estão fazendo, organizando, e que esses detalhes, eles estão sendo perdidos, né? Então, são coisas que a gente deve observar. E a Carla falou uma coisa interessante, eu achei muito legal. Fala aí, Carla, para não repetir suas palavras. O que você está achando de assistir agora? É que antes eu não era tão atenta aos detalhes, né? Até ter a matéria da professora. Aí depois eu comecei a perceber várias coisas, né? Comecei a criticar mais, comecei a ver mais detalhes. É até mais fácil para entender os eventos.
É isso mesmo. Quando a gente não conhece a regra, tudo que a gente vê tá legal. Só que quando a gente começa a conhecer as regras, você começa a perceber assim, o cara sentou errado. Olha, o cara ia sentar no lugar errado, o mestre de cerimônia foi lá e o cerimonialista foi lá e indicou o lugar certo. Caramba, a pessoa começou a falar e cortou a fala e outro que começou, quer dizer, a pessoa falou antes do tempo ou não esperou o mestre de cerimônia liberar a fala. Ou então, às vezes, o microfone da pessoa é cortado. Por quê? Aí tudo agora você entende, porque tem hora, tem regra, tem momento, né? Ou então, principalmente o que eu vejo assim de mais engraçado é na execução do hino nacional. Tem gente que bota a mão no peito, tem gente que vira para a bandeira, tem gente que bate continência. Então, é muito interessante, porque o que a lei fala? A lei diz que você tem que estar em posição de respeito. O que é posição de respeito para você? Então, por isso que nós temos essas variações da posição que as pessoas tomam. Então, são detalhes que a gente acaba não percebendo. E por que é continência? Geralmente, pode observar, quem faz isso é quem já é militar, quem já teve algum hábito de fazer isso, então ele continua, mesmo depois, ele continua tendo a mesma postura. Mas quem nunca foi militar, quem nunca participou de um evento militar, ele não fica na mesma posição. Então, que a ideia dele de respeito, ele não tem esse hábito. São detalhes que quem entende, quem começa a ver eventos, compara. Então, na apostila, vamos lá, dessa semana, eu quero que vocês observem, eu até deixei aberto aqui, eu já compartilhei minha tela com vocês, e eu espero que vocês vejam aqui direitinho. Na apostila dessa semana, a gente vai ver algo, a gente já viu, algumas coisas nós já vimos, mas nós vamos fazer. Deixa eu ver aqui se fica pronto. Vou só passar. Gente, o uso dos símbolos nacionais do selo e do brasão. A gente já viu na semana passada a questão do hino nacional, questão da bandeira, tanto que teve uma questão da prova sobre as bandeiras, né? Então, a gente viu. Então, a questão dos símbolos nacionais. Quem é que sabe? Quais são os símbolos nacionais? Hino nacional, selo nacional, Bandeira, armas armas nacionais. Isso, na verdade, são conhecidas como as armas nacionais, né? Hino, bandeira, Bandeira, selo, armas. selo e arma. Então, vá. A gente observa o quê? Os símbolos, né? É só para vocês fecharem o áudio de vocês, aí quando vocês falarem, vocês abrem. Isso. Então, os símbolos nacionais, gente, eles têm, não é só uma característica do nosso país, é uma característica que é dada para todos os países, ele envolve as questões culturais também. Então, geralmente, os símbolos nacionais oficiais de alguns países, eles envolvem a questão de bandeira, olha só, armas nacionais ou lacre ou sinete, divisas daquelas partes que tem aqui na roupa dos militares, geralmente tem, né, o lema, cores nacionais, que geralmente são características dos países, eles valorizam muito. Às vezes, tem país que ele tem ou uma planta ou um animal. Por exemplo, o Canadá, a referência do Canadá, porque eu amo Canadá, por isso que eu estou fazendo referência, é uma folha de uma planta, de uma árvore específica que só dá no Canadá. Então, geralmente, toda a propaganda que é feita do Canadá, eles colocam aquela folha lá. Então, quando fazem referência à Austrália, geralmente fazem ao canguru. Então, existe, às vezes, um símbolo que é referente àquele país, que leva a pessoa até a ideia daquele país, né? Então, tem isso também. Vamos ver o que mais. Outros símbolos abstratos, o hino nacional, né, gente? Os hinos oficiais, tá? A autoridade de Estado, e no caso, quando a gente está falando de um país que não é como o Brasil, que é presidente, a gente também tem a questão da monarquia. Toda vez que alguém fala em relação ao Reino Unido, à Inglaterra, sempre quando tem uma referência à Inglaterra, as pessoas fazem referência, as pessoas comentam em relação ao quê? A monarquia, a rainha da Inglaterra, os príncipes, as duquesas, enfim. Então, você vê que isso faz referência também àquele país, ela representa aquele país, ela é uma forma como as pessoas
se dirigem. E não é só a Inglaterra que tem monarquia, ainda existem outros países do mundo que tem monarquia, né? E é interessante que a gente saiba disso também e venha a conhecer. E, por fim, o que eu achei que é interessante comentar para vocês, que existem nações em que tem o pai da nação ou os ancestrais fundadores daquela nação. Também vale essa referência, tá? Alguns países do mundo, né, eles têm, assim, principalmente, por exemplo, países do Oriente, Oriente, como a China, o Japão, eles têm o pai, ou representante, ou ancestral, aquela pessoa que faz a referência daquele país, tá? Então, também pode ser um símbolo. Exemplo, né, na Índia, todo mundo, quando fala em Buda, ele faz uma referência à Índia, né? Como é que é o nome, meu Deus? Ganache, eu não sei. Tem um elefantezinho que na Índia eles é uma deusa. Para eles é um. Ganesha. Isso. Como é o nome? Ganesha. Isso, é. Então, por exemplo, esse elefante é em qualquer lugar do mundo, né? Que a gente coloca aqui no nosso planeta Terra, ou qualquer lugar que a gente vê, aquele elefante, a gente já sabe que é referência da Índia. Então, ele é um símbolo daquele país, é um símbolo nacional, tá bom? Voltemos aqui. O selo nacional, gente, o selo nacional, ele também é muito importante, ele é utilizado para autenticar documentos, diplomas e certificados e tratados, tá? O selo nacional é constituído ele tem umas regrinhas, e aqui na postura de vocês tem as regras, que ele tem que ter ciclo, tem a circunferência, quais são as palavras que tem dentro dele. E se você me perguntar, professor, em que momento é utilizado o selo nacional? O selo nacional, ele é utilizado no país, por exemplo, você vai se formar na universidade, você vai receber seu diploma, lá vai ter lá o símbolo do selo nacional. E também é utilizado o selo nacional mesmo, quando é feito tratados, acordos entre Brasil e outro país, em que é feita aquela documentação, é usado o carimbo, o selo nacional, para confirmar. E o selo nacional oficial, que não é só a imagem, ele tem a sua produção na Casa da Moeda. Ele é um documento, como se fosse a cédula do passaporte, ele é um documento, ele é num papel específico, tudo direitinho. Então, quando é feito um tratado, um acordo, é colocado aquele selo lá. Então, existe, tem sua função, né? E ele existe. Ai, gente, vê se eu não saque o negócio. Vamos lá. O brasão e as armas nacionais, tá? Trata-se do escudo ou brasão que representa o Brasil. Seu uso é obrigatório no Palácio da Presidência da República e na residência do presidente, em edifícios dos ministérios, Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores e edifício dos poderes. Então, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas geralmente quando você chegar em um órgão público, lá vai ter um quadro com brasão. Em alguns órgãos públicos, principalmente órgãos do judiciário, você vai encontrar esse brasão. Geralmente o pessoal coloca do lado a foto do presidente da República e do diretor máximo daquela entidade. Se for a Câmara é um, se for o judiciário é outro, se for o executivo é outro, né? Então, tanto que, não sei se vocês já chegaram a perceber, em cada posto de saúde tem uma foto da prefeita, é um exemplo, né? Que é o dirigente máximo daquele nível, daquele órgão, ok? É aquele que fica na farda da seleção brasileira, né? Isso, é o brasão, tá? Aqui na apostila de vocês, é mostrando os brasões que eram utilizados desde a época da colônia. Primeiro o brasão de 1500, depois o brasão do Império, a época ainda que éramos colônia portuguesa, e depois do brasão quando nós já não éramos mais. Você vê que é pouca diferença que tem a mudança, mas tem diferença entre um brasão e outro. Primeiro o brasão provisório da República, e por fim o brasão que atualmente a gente tem hoje, que é esse daqui, que é lindo. Eu acho ele lindo, não sei, eu sou apaixonado pelo meu Brasil. Aí, ó. Não é lindo? Eu acho ele lindo. Demais. Eu sou boba, toda vez que eu escuto o hino nacional eu choro. Vamos lá, gente. Outra coisa que a gente tem que observar, dos símbolos nacionais, um símbolo nacional que é referência é a faixa presidencial, tá?
A faixa presidencial, ele é um adereço, uma indumentária, que é um ornamento colocado a tiracolo, e ele é utilizado principalmente quando tem a característica que as pessoas mais lembram dele, é quando o presidente vai tomar posse, e que é colocado aquela faixa nele, né? Mas ele não é só nesse momento que é utilizado. Em alguns outros momentos oficiais, de reuniões oficiais, em que o representante máximo eleito no Brasil vai representar o nosso país, ele vai sim com a faixa. Existe uma comissão que guarda e que tem toda a estrutura da faixa. E a faixa, ela não é por si só a indumentária, ela também tem um broche belíssimo de ouro com brilhantes. Olha que lindo esse broche que compõe a faixa, e ele é um símbolo, olha o brasão, um símbolo nacional que ele tem uma simbologia, tá? Então, geralmente, quando tem eventos internacionais que as pessoas vão representando um ou outro país, a gente tem essa questão do uso da faixa presidencial, tá bom? Como um símbolo representativo do Brasil. Professora, Estou avançando. Se tiver dúvida, pare e pergunta. essa faixa, ela é renovada ou ela é a mesma? Ela é a mesma. Ela é a mesma. O que pode acontecer é que, com o tempo, né, há um desgaste do tecido. Pode ser feito outra faixa na parte de tecido, mas o broche, ele é o mesmo. Existe uma normatização, uma legislação, e a faixa presidencial, ela foi instalada em 1919, se não me engano. Então, tem uma legislação que fala desde 1919, e essa faixa, ela existe e está sendo usada. O que pode acontecer é que o tecido pode se desgastar, ser feito aqui, como a bandeira do Brasil, ser feito nova, mas tem que ser toda dentro daquele padrão, tem a largura, tem a cor, tem direitinho. Agora, o broche é o mesmo. Não sei se vocês estão vendo na minha tela, né? Também está na apostila de vocês. É de ouro, né, professora? O broche é de ouro, cravejado de brilhantes. Deixa eu botar aqui. Teve uma situação... Roubou, velho. Olha aí, ó. Que burguesia. Tem os guardiões, né, das peças, dos símbolos nacionais, das peças, olha como ele é lindo. Teve uma situação até bem interessante. Chegaram uma vez dizer no Palácio do Planalto que haviam se perdido o broche. E a Polícia Federal fez um inquérito e foi procurado, porque esse broche não é assim, eu perdi, não é assim, não é bagunçado. E foi feito um processo federal mesmo, um processo criminal para saber onde que estava o broche, né? Aí foi descoberto, aí foram feitos os testes para ver se era o broche mesmo. E o broche tinha caído, estava debaixo de uma mesa, não sei como é que é essa história, mas eu sei que deu ribuliço. E outro fato interessante é que quando o presidente Lula, ele tomou posse e ele foi colocada a faixa nele, pela primeira vez, ele foi direto para a plateia. Quando o presidente vai tomar posse, tem aquele público que fica mais embaixo ali, né? E ele pegou e botou a faixa e foi embora pro rumo do povo. E aí uma das pessoas do cerimonial foi discretamente do lado dele, pegou a mão na faixa e tirou o broche e levou o broche. Imagina, cara, primeiro quebra o protocolo, faz o que não é para fazer. E ainda vai no meio do povão com um broche desse, de ouro e com brilhantes. É questões... Sempre servindo o povo. Né? A questão, eu estou comentando aqui, não estou julgando a pessoa, eu quero que vocês observem, porque alguém uma vez falou assim, por que do protocolo? Por que das regras? É por isso. Porque existem regras, porque tem alguma coisa ali que, às vezes, aquela pessoa que está ali, ela nem sabe porque ela está cumprindo aquela regra. Por que não pode ter ninguém perto? Qual é o acesso? Então, é algo muito maior do que apenas cumprir uma regra, né? Se tem regra, tem história. Tem uma história atrás disso. Então, tem que ser observado tem que ser observado, né? Então, essa é a questão da nossa faixa. Ela é um símbolo de poder e não é só no Brasil, tá, gente? Isso é uma simbologia mundial. Você vê que também a rainha da Inglaterra, quando tem eventos oficiais, ela também tem a faixa da Inglaterra que ela coloca. Então, da mesma forma, tá bom? E aí, na ordem geral de precedência, a gente já viu essa ordem geral de precedência, que ela está composta lá no decreto 70.274, e ele fala da composição dos lugares. Isso eu já expliquei para vocês. E aí, aqui na apostila de vocês, vem fatores que importam na composição da mesa. Segundo o Luiz, ele fala que é a circunstância, o lugar,
quem assiste a configuração do local, o anfitrião, né? A pessoa que é a responsável, que vai receber a mesa, quem preside, e os tipos de mesa. Então, o que define qual é o tipo de mesa utilizado? É só um detalhe? Não, são um conjunto de detalhes, conjunto de fatores que vai definir. E aí, no Classroom, eu coloquei uma apostila a mais, porque essa apostila que a gente está seguindo na disciplina, ela não tem modelos. E eu consegui achar essa apostila a mais para dar exemplos para vocês. E nessa apostila a mais, ela tem até vários tópicos aqui. Deixa eu colocar aqui na parte das mesas. Da questão da composição da mesa. A composição da mesa, ela tem vários modelos que você pode organizar as suas mesas. Depende muito do formato do evento. Depende da quantidade de pessoas. Geralmente a gente vê mesas assim, fileiradas, como essa figura aqui, um A. São mesas fileiradas que ficam um atrás do outro. No caso, quando tem desfile, quando vai ter pessoas que você não quer deixar as pessoas de costas, para que elas possam ter uma visão melhor, você pode colocar na diagonal? Pode também. Tem outros tipos de mesa. No caso, essa daqui é a mesa, essa retangular, é a mesa em que nós vamos ter 2 pessoas de cabeceira. Quando é que eu uso essa mesa com 2 pessoas de cabeceira? Geralmente, quando eu tenho, no caso, que eu quero fazer rei, rainha, eu quero ter um anfitrião, aí eu quero colocar 2 pessoas na cabeceira e 2 pessoas na outra. Geralmente, são pessoas da mesma autoridade. Então, como é que eles fazem? A rainha fica aqui, vamos dizer que é na Inglaterra. A rainha está aqui, do lado ela bota o convidado de honra. Se for um presidente dos Estados Unidos, outra pessoa, fica do lado dela. Na outra extremidade da mesa está o rei e a mulher do presidente. Então, eles trocam como é que se diz assim? Trocam de parceiros, não é? É que eles colocam um lugar de honra. Então, fica de uma extremidade a rainha, na outra extremidade o rei. E ao lado dos dois, os anfitriões de maior grau hierárquico, vamos falar assim. Então, essa mesa dupla, ela acontece muito assim, tá? Quando tem essa possibilidade. Deixa eu pegar aqui a outra. Professor? Oi, pode perguntar, cara. Nesse momento aí, não tem aquela coisa de que as mulheres não podem sentar na ponta e tudo mais? Não. Geralmente, a gente tem esse cuidado quando é uma mesa só de composição. Aquela mesa retangular que é só de um lado. Nesse caso, é mesa de jantar, mesa de eventos, em que vai ter aquela quantidade de pessoas ao redor da mesa, ambos os lados, tá? Geralmente, esse modelo de mesa, a gente vê muito em reuniões. Olha só, ele parece um T. Aqui, nessa parte frontal, é as autoridades principais. E aí, vem mais para cá. Então, acontece dessa mesa frontal quando eu tenho um número maior de participantes do que da mesa superior, olha só. Na mesa superior era só retangular. Mas quando eu tenho uma quantidade maior de participantes, eu uso ela em formato T. Pode ser também nesses outros formatos, olha só, gente. Aqui eu tenho a mesa principal, frontal, e 2 mesas secundárias. Mesa principal e 3 mesas secundárias. Mesa principal e 4 mesas secundárias, tá? O que eu quero que vocês percebam? Que sempre vai ter a mesa principal. Sempre a gente vai observar que vai ter a mesa principal. E a organização das pessoas à mesa sempre vai seguir os mesmos quesitos da mesa principal, ok? Professora, aquela última mesa é utilizada em quais tipos de eventos? Geralmente são utilizadas em eventos como banquetes, eventos que têm convidados de outros lugares, né? E aí tem a mesa principal, que são os anfitriões do evento, e aí secundariamente você coloca as pessoas. Quando por exemplo, evento da ONU, não sei se vocês já perceberam, ele é circular, para que todas as pessoas elas possam ficar meio que olhando umas para as outras, assim, de frente umas para as outras, né? Então ela tem esse processo circular. Então, tem a mesa principal, os componentes da mesa da ONU, né, que são algumas pessoas, não são todos os integrantes da mesa, e aí tem os participantes da reunião da ONU, né, então eles ficam como se fosse ai, gente, eu não lembro o nome, um auditório, tem um nome certo,
né? Mas é um auditório, mas ele fica em formato circular. Deixa eu ver se coloca aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Reunião da ONU. Ver se tem alguma imagem para a gente ver. Professora, nessas mesas teria algum limite de participantes? Não, não tem limites, mas o que eu quero que vocês observem é que a mesa vai mudar de acordo com o ambiente, a quantidade de convidados, o tipo de mesa. Então, depende muito. Não tem, por exemplo, se eu tiver poucos convidados, eu uso uma mesa específica. Se eu tiver muitos, já uso outra. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim ou não? Sim. Ok. Então, olha só, essas reuniões que são por fora, né? Então, acaba que elas ficam como que são os representantes? Eles ficam em níveis diferentes, eles ficam em níveis como se fosse, para não ficar um atrás do outro, aqui dá para ver direitinho, olha, é como se vai descendo assim, e eles ficam em formato meio que oval, da seguinte forma, e no centro tem as pessoas que vão presidir a reunião. Olha aqui no meio, olha só. Temos 3 pessoas, então essa é a mesa principal, com o mestre de cerimônia abaixo e as pessoas que são os participantes do encontro, tá? Geralmente é assim que faz. Então depende muito. Quando a gente vê no formato circular, é que todos participam. Aqui no Brasil a gente tem o STF. O STF é no formato do U, né? Se você observar, o presidente do STF fica lá no meio, e aí tem os outros ministros que ficam de cada lado, para que eles não ficam de costa nenhum para o outro. Aqui no Tribunal de Justiça também é dessa forma, também a mesa é composta desse jeito. Então, estou ensinando vocês por quê? Porque se um dia vocês forem fazer um evento, a organização da mesa vai depender da quantidade de pessoas. Não deixem as pessoas ficarem uma em cima da outra, geralmente deixam um espaço de cada pessoa de 80 centímetros, para que elas não fiquem muito apertadas, para que elas possam ter mobilidade. E também não fique querendo. Tem espaço máximo? Não. Pode ser uma mesa, agora que tem que ter bom senso, né? Se é só 3 pessoas, não precisa uma mesa enorme. Você bota uma mesa que seja o tamanho certinho, tá bom? Então, lembrando, a nossa apostila mesmo, quando ela fala de mesa, ela dá as definições da mesa diretiva, ela tem esse exemplo aqui. E nesse exemplo ele fala que o número 1 é a pessoa que está no centro, de maior grau de importância, ou anfitrião. À direita, a segunda pessoa de maior grau de importância, e assim vai. Primeira, né? Primeiro lugar, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita de quem, professor? De quem está vendo? Não, direita de quem está sentado. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, ok? Depois a gente tem, aqui ele vem falando da questão de número ímpar, se for, e aí ele vem também essa mesma posição. Aqui ele coloca, lembrando, gente, que essa disciplina, por mais que eu comente várias vezes sobre presidente, ou presidente atual, ou presidente passado, ou que na apostila tenha, por favor, eu quero que vocês observem os detalhes do protocolo, não as pessoas que estão no cargo, tá? Porque essa apostila foi feita na época em que quem estava na presidência era a Dilma. Alguns exemplos eu estou dando para vocês, é agora que está presidente no momento Bolsonaro. Mas a regra e o protocolo, desde 1972, é o mesmo, independente de quem está no poder. Daqui a pouco muda e a regra continua. Então, a gente tem que focar no nosso protocolo, na nossa regra, que é isso que eu quero ensinar a vocês, tá bom? Então, na nossa apostila, ele vem falando, no caso aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, e assim vai até a composição de todos que estão na presidência. Sempre vai ter o lugar de honra e quem está do lado. Nesse caso aqui, por que a presidência não está meio no meio? Porque nós temos quantidade de números pares. Quando ele é ímpar, ele fica no centro. Quando é par, ela fica no centro à direita. Diga. O segundo não era para estar à direita dela? Mas o evento era no Rio Grande do Norte. Então, ele fica para presidir o evento dentro dele. E o lugar de honra é dela. Entendeu? O evento é dele, mas ela tem um lugar de honra. O evento é do Estado. Está lá no decreto. Tá bom, obrigada. Na ordem critério, na ordem histórica do Ministério,
Tal. Isso. Ok, então, gente, na nossa apostila a gente vê, e aí a Carla me perguntou se eu ia trabalhar com vocês. Essa parte do cerimonial empresarial, isso que a gente já viu no começo da disciplina, que a gente até estudou os tipos de evento, quais são os tipos de evento, e que eu dividi vocês em equipes para vocês falarem dos eventos. Quem lembra? Né? Então, a gente tem característica dos eventos empresariais, que são objetivo, aceitação. Lembrando para vocês, gente, que os eventos empresariais, eles também seguem as normativas, não por obrigação, mas para que fique organizado. Então, por exemplo, o que já é determinado no decreto, geralmente as empresas também seguem a mesma estrutura de bandeira, de execução de hino, de organização da mesa. Então, não é que está obrigado a empresa privada a fazer assim, mas como já existe a normativa, como já existe a forma de fazer, eles seguem a normativa e a forma de fazer, tá bom? Então, os eventos sociais, os eventos privados, eles seguem essa execução do hino nacional. Às vezes tem evento da Fórmula 1, tem execução dos hinos, tem evento de futebol, tem execução dos hinos, e muitas vezes são particulares, não são públicos. E eles seguem as mesmas normativas e orientações dos eventos públicos, tá? E aí, essa apostila que eu deixei para vocês é para vocês conhecerem a composição da mesa. Então, dá para fazer, tem mesa de toda forma. Eu posso ter mesa quadrada, posso ter mesa redonda, posso ter mesa no formato T, posso ter mesa... Só que sempre eu vou dar preferência a uma mesa prioritária e as outras são secundárias, tá? Essa daqui, por exemplo, é mesas para um desfile, exibição de show de dança. Então, ele tem aqui aquela mesa prioritária e as demais que ficam ao redor, né? Mesa para buffet. Então, sempre eles vão colocar o formato. Então, tá bem legal. Essa parte da apostila vai ficar para vocês como uma orientação a mais, tá? Lá tá no que é acadêmico. O que é buffet, professora? Buffet é alimentação, né? É o buffet que o pessoal chama. É o serviço de alimentação. E ele está disponível no Classroom como material complementar e está também no que é acadêmico. E eu vou abrir agora para vocês fazerem alguma pergunta. Vocês têm dúvida? Aquele negócio de mesa principal e as mesas secundárias. No caso, as mesas, as secundárias, sempre terão que ficar virada para a mesa principal? Sim. Ou elas podem ficar de lado? Não, elas podem ficar de lado, mas elas ficam de lado para que a pessoa possa acompanhar e ver a mesa principal. Mas a principal é o foco da organização do evento. E geralmente, na principal, as pessoas que são mais importantes no evento, elas vão ter lugar de destaque. Elas podem ficar no mesmo nível, elas não precisam ficar um nível acima, mas elas vão ter lugar de destaque, tá? Isso pode ser mesa de casamento também, de organização de recepção de casamento. Geralmente faz uma mesa principal, onde tem os noivos, os pais dos noivos, e outras mesas secundárias voltadas para os noivos, né? Que pode ser formato de L, redonda, e aí depende, pode ser de várias formas. A senhora já deu esse exemplo, né? Que deixa o nome da família ou da pessoa reservado no lugar? Sim, isso se chama cartão. É o cartão convidado, né? O cartão dos convidados. Você pode fazer isso tanto em mesa de palestra. Como é que eu posso fazer? Geralmente é um triângulozinho, ele pode ser feito de cartolina, papelão, tem alguns de madeira, existem alguns locais que eles têm um de madeira que você só insere o cartão com o nome da pessoa, fica bem elegante. Eu já fui na universidade, tinha uns de madeirinha assim. E aí fica na frente o nome da pessoa escrito, né? Então, por exemplo, se na hora da pessoa sentar, ela olha, ela já dá para ali, ela tem noção. Isso também serve para eventos privados. Você vai organizar uma mesa de um evento, um casamento, várias mesas redondas. Antes que o evento aconteça, a noiva, por exemplo, ela pega o aniversariante e vai dizer, olha, nessa mesa pode ficar A e B, não pode ficar C, porque senão vai dar confusão. C fica do outro lado do salão, aqui. Então, às vezes, acontece muito isso também. Ou da noiva separar as pessoas por afinidades, né? Para que as pessoas venham a conversar.
Ela não vai deixar uma mesa, aqui no Brasil a gente tem um hábito de fazer assim, você vai para o aniversário, aí você puxa uma mesa, se a tua família é grande, tu junta 3, 4 mesas, né? Se a tua família é pequena, aí a pessoa fica só numa mesinha no canto, tu vê a mesa às vezes com 2 ou 3 pessoas. Mas, no evento que são organizados, contados lugares, não dá para fazer isso. Isso a gente faz nos eventos que são pro forma, né? Mas se um evento que tem mesas, e as mesas são, por exemplo, de novas, aquelas mesas que são bem maiores, circulares, então não dá para fazer isso. Então você tem que sentar onde está indicativo. Então, a pessoa que fica na recepção, o convidado vai chegando, e aí você, qual é seu nome? Fala, tá, a senhora está sentada na mesa 9, fica no canto direito do salão. Aí, então, a pessoa já vai lá, já sabe que a mesa dela é a 9. Então, as mesas, elas estão numeradas, e quando ela chega à mesa, tem um local lá com o nome dela. Então, assim, é uma organização de outro nível, assim. E, professora, quando não é mesa e é cadeira, só cadeira, como que a gente organiza? A gente pode numerar, tipo cinema, Carla, fica com a numeração do teu assento. Por exemplo, teatro, né? Apresentações de teatro, de orquestra, também eles fazem dessa forma. Eles numeram e colocam no convite da pessoa a numeração da cadeira. Tá? E aí você tem a fileira número 10, cadeira número 5. Então, fica numerado tanto a fileira como a cadeira. Então, dessa forma, não vai ter erro da pessoa sentar onde não deveria, tá? Mas, no caso, quem sentaria na frente? No caso, assim, na primeira fileira? Os convidados de honra. Todo evento sempre tem os convidados de honra, né? Então, na primeira fileira, sempre, todo evento, a primeira fileira sempre é convidado de honra, ou de maior autoridade. Se, por exemplo, eu vou fazer um evento no instituto, e aí a primeira fileira vai ser os pró-reitores, os diretores dos outros campos, as pessoas que ocupam cargos dentro da instituição. E os professores e os alunos que não estejam sendo homenageados ou que não sejam alvo do evento, eles vão ficando atrás. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Muita carinha linda, gente. Oi. O que um mestre de cerimônia ou um cerimonialista pode fazer dentro das regras quando um convidado faz uma ação muito errada? Dentro das regras, Uhum. a gente não pode matar, né? Mas à vontade. Mas como a gente não pode matar, geralmente, assim, eu quando faço evento que a pessoa está fazendo um negócio que não está muito fora da casinha, não tem aquele, a pessoa está bem fora da casinha, então geralmente eu levo aqueles bloquinhos de post-it e eu escrevo, falo alguma coisa e discretamente, com aquele, né, aquela respirada, aí eu vou lá discretamente, dobro e entrego para a pessoa, o mais discreta possível. Eu falo até para os meus alunos de cerimonial que eu falo, se puder, nem respira quando tá lá em cima, para ninguém olhar que você tá respirando. Então tem que ser bem... Os movimentos não podem ser movimentos bruscos, tem que ser movimentos mais suaves, mais delicados, sabe? Você vai, coloca... Geralmente eu falo com as pessoas que estão na mesa de honra, mas você chega devagarzinho, senta. As roupas, o pessoal até fala que é a equipe dos pinguins. Por que é a equipe dos pinguins? Porque geralmente o pessoal que trabalha em cerimonial vai de preto, né? Mas por que vocês vão de preto? É o pessoal do funeral? Não, gente, não é a equipe do funeral. É porque é um tipo de roupa que acaba padronizando, fica todo mundo muito parecido. Porque se, por exemplo, se eu disser para você, olha, o padrão vai ser verde, vai chegar lá uma pessoa com verde bandeira, o outro chega com verde água, o outro chega com verde claro, o outro chega com verde escuro, porque dá essas opções de cores, né? Se eu falar que é rosa, se eu falar que é amarelo. Agora, quando eu falo é preto. Preto é preto. Então, geralmente no cerimonial, a gente tem um fardamento, e lá na universidade a gente é mandado até fazer um fardamento para a equipe do cerimonial, é um vestido, só que a gente escolheu cinza chumbo. É quase um preto, mas é um cinza. E nós mandamos fazer a farda, então ficava muito elegante todos os nossos eventos. Então, a gente dá algumas dicas. Por exemplo, sapatos fechados, não pode ir de tênis, não pode ir de calça jeans, não pode ir de short,
Então, o cerimonial ele tem umas regras, de preferência que as mulheres estejam de vestido midi, que é aquele tamanho abaixo do joelho, 3 dedos. Mas, professora, eu posso usar calça? Eu não uso vestido. Pode, desde que ela seja uma calça confortável, que você consiga se abaixar, pegar uma coisa no chão, que você esteja bem vestida, composta. Porque às vezes tem algumas pessoas que vestem umas calças que elas ficam tipo a vácuo. Ela não consegue nem respirar direito, tá? Então, e vestido também. Então, esse tipo de roupa não rola, não, para fazer cerimonial, né? A ideia, gente, que a gente está lá para servir, não para ser destaque. O destaque do evento é outra pessoa. Nós temos que ser o mais discreta possível. Ou discreto, quem estiver trabalhando, né? Então, a gente pede que o cabelo seja preso, que a maquiagem seja discreta, que use calçados fechados. Então, são algumas características de quem trabalha em cerimonial que a gente pede que tenha, de educação. Professora, e, tipo assim, se a senhora disse que tem que ficar com o cabelo preso, aí, por exemplo, um homem que ele tem o cabelo grande também, ele tem que prender o cabelo também? Sim. Então, se for um evento muito formal, sim. Se for um evento que, por exemplo, assim, lá na escola, é um evento da escola, é um forinte da vida, aí tudo bem, pode ser que você aceite aqueles black, né? Tem uns alunos que tem uns... Cadê o Renan? O Renan tinha um cabelão assim, meio black, assim, né? Mas, se for um evento muito formal, um evento de posse da reitora, diplomação de algum governante, aí a gente pede que seja assim, possa vir. Eu sempre falo assim, gente, ó, quer ter referência para os meninos? Referência de apresentador de telejornal das 8 da noite, né? O William Bonner, os outros apresentadores. Se você olhar, eles têm a mesma postura, eles nunca estão barbeados, eles nunca estão de barba muito grande. Agora, a televisão, ela está um pouco mais moderna, né? Tem uns apresentadores aí meio tatuados, mas eles não são do Jornal das 8. Eles são, às vezes, do Meu Dia, das informações, mas se você vê que tem um padrão, e esse padrão é só no Brasil? Não é todo mundo, eles seguem um padrão, até na vestimenta, é um padrão mais elegante, né? E, por exemplo, no Itamaraty, o cerimonial do Itamaraty da presidência é todos de terno. Todos os homens de terno e gravata, e as mulheres que trabalham no Itamaraty é tudo vestido midi, de manga, não tem ninguém que não seja nesse padrão. E de terninho também. Diz, Radija, o que você queria perguntar? Graças a Deus, chegou minha vez. Professora, quando a gente organiza um evento, aí a gente chega lá no evento, e não tem nada. O que nós faz com a pessoa? Mas se tu tá organizando, tu tem que chegar antes de todo mundo para fazer as coisas acontecer. Não, mas quando... Tipo assim, a gente alugou, mas chega lá no dia, tá alugado por outra pessoa. E tem outra gente, vai ser nós. Outras pessoas. Então, gente, essa situação, eu sempre falo para vocês que os eventos... Você, quem é o cerimonialista, você tem que cuidar, tem que ter muita responsabilidade aonde você aluga o local, quem são as pessoas que você vai contratar, porque vai ficar feio para quem está organizando. Vai dizer o quê para as pessoas? Eu convidei, eu aluguei, eu agendei, mas o cara agendou para outra pessoa. Ok, você se justificou, mas o teu evento está estragado do mesmo jeito. Vai ficar feio do mesmo jeito. Então, a responsabilidade é sua. Então, por isso que a gente tem que ter... quando você vai fazer um evento, você tem que ter muito compromisso. O local que você vai, por exemplo, você vai fazer um evento. Eu já fui em um evento que a pessoa alugou o ambiente, ela foi lá à noite e alugou o ambiente. Ela foi lá, olhou, gostou e alugou o ambiente. Mas o evento começava às 4 da tarde. Quando essa pessoa chegou para fazer o evento, minha gente... Ai, meu Deus. Desculpa, pessoal. Eu recebi um recadinho aqui. Conseguem ver? Que fofo. Monte, que fofo. Parece eu quando eu vou Que bonitinho.
Tirou até minha concentração. Então, vamos lá. E aí, Muito quando forte. foi. Quando a gente foi para esse evento, a gente alugou. A gente não, a pessoa alugou. E quando eu fui para o evento, eu fui participar do evento, era de tarde. Começava às 4 da tarde. Eu cheguei umas 3 e pouco. Minha gente, pensa num lugar quente, perto ali da Amazônia Celular, aqui em Boa Vista. A coisa mais linda, decorado, mas quente, quente. Não corria um vento, não tinha um ventilador. Mas pensa numa coisa desagradável. Então, a responsabilidade disso é de quem? É do cerimonialista, de quem está organizando o evento. A pessoa tem que pensar, eu vou alugar esse ambiente, mas e se chover? E no horário que eu vou fazer o evento, vai estar quente? Não vai estar? Isso é tudo responsabilidade. Então, tudo isso para vocês falar, Radija, que, infelizmente, é sua culpa se você alugou um espaço que a pessoa não teve compromisso, viu? Porque a gente tem que se respaldar, que o ambiente que a gente está alugando é um ambiente que merece credibilidade. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Caso. Professora, Pode falar. Esse exemplo que a senhora deu estava muito quente, já que, no caso, eu queria fazer o evento à tarde. O mais recomendável seria que, no caso, se eu fosse alugar, fosse no horário da tarde para saber como que seria? Com certeza. O que eu indico para as pessoas é, se você vai fazer um evento, você tem que conhecer que hora você vai fazer, que dia, se vai ter feriado próximo. Já aconteceu também das pessoas aqui em Boa Vista marcarem 2 festas para o mesmo final de semana. Sendo que a gente observa que se forem 2 festas de público-alvo diferente, por exemplo, vamos fazer uma festa para quem é evangélico e outra para quem não é. Aí tudo bem, porque não, são públicos diferentes, mas quando eu faço uma festa para 2 públicos idênticos e ambientes distintos, eu vou fazer o quê? Um dos eventos ele vai sofrer a quebra. Porque geralmente as pessoas ou vão para um ou vão para outro. Muito dificilmente ela vai para os 2. Então, é uma coisa que a gente tem que observar quando você vai fazer evento, se naquele período tem feriado, eventos próximos a feriados não é legal, porque as pessoas viajam, vão para o interior, a não ser que o teu objetivo seja esse. Por exemplo, você está elaborando a festa do, sei lá, a festa do milho, lá em Rorainópolis. Você quer fazer a festa do milho, você trabalha na prefeitura de Rorainópolis, você quer fazer um festejo. Você vai dar preferência para fazer quando? Próximo a um feriado. Para que as pessoas da cidade possam ter tempo de locomover até lá e voltar. Então, você vai dar preferência quando tem um período maior, né? Então, é interessante que seja tentar essas datas assim. Agora, se você vai fazer um evento privado, alguma coisa diferente, uma palestra, você já não vai colocar em feriado, porque as pessoas não vão deixar de ir para ir para uma palestra. Então, depende muito do tipo do evento, né? Qual a estratégia que você vai usar. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Pergunta da professora. O que vocês estão achando dessa disciplina de cerimonial em relação à disciplina de projetos? Muito mais fácil. Muito Mais fácil. Muito melhor. Muito melhor. mais divertido. Meu Deus. Meu Deus. Aprendizagem Muito menos prática. complicado. Que é a outra matéria, professor. Que bom. É bem legal, mas eu queria que fosse presencial. Eu também. É. Se fosse presencial, vocês iam amar. Mas, enfim, quem Mais sabe, fácil de aprender. né? Ano que vem a gente não faça alguma atividade extra com a parte de etiqueta e presencial, né? Vamos torcer para que tudo se resolva. Deixa eu dar umas orientações para vocês. Nós estamos na 3ª semana, porque quando eu falei, algumas pessoas não estavam aqui. Nós estamos na 3ª semana de aula, referente ao 3º bimestre. Meus parabéns aos alunos que tiveram nota azul, né? E alguns nota que sobejou, né? Que não precisou nem ponto de participação. Então, já tem nota no 1º e no 2º bimestre. Hoje, após essa aula, eu vou liberar a prova do 3º bimestre, que é a V3, tá? E amanhã eu vou liberar a prova de recuperação referente à V2. Quem ficou de recuperação já está prontinha. Então, amanhã, hoje a pessoa vai concentrar e vai fazer a V3, que é desse módulo, com essa aula quentinha na mente, ela vai ficar aberta até amanhã, às 23h59, tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Nós estamos na 3ª semana, vamos fazer a prova da V3,
E eu peço que todos vocês participem. Vou terminar a aula e vou disponibilizar ela no YouTube para que as pessoas que não puderem estar conosco aqui online possam assistir. E quem estava aqui já vai ter seu pontinho de participação. Tá bom? Porque cumpriu as regras. Diga, amor. Professora, no caso, essas provas da V2, referente à V2, é recuperação da recuperação? Como é que é? Não, é recuperação. Não. E não... aquela prova da V2 que a senhora fez, acho que foi até domingo, se não me engano, que a senhora tinha mandado mensagem, tudo mais. Não, aquela lá é a V1. Na semana passada nós fizemos da primeira semana, tá? Dos alunos da primeira semana. Aí, essa semana que eu liberei ontem, foi a prova de segunda chamada. O que é a prova de segunda chamada? São os alunos que não fizeram a prova e que entraram na coordenação com a solicitação de segunda chamada. É como, por exemplo, está doente, tem atestado médico e tal. Então, eles estão na prova de segunda chamada. Se eles não atingirem uma boa nota, aí eles vão para a prova de recuperação. É coisas diferentes. Eu sei que para vocês, que bom mesmo é o aluno que faz a prova e já passa e está livre, né? Que faz a prova e tira acima de 7 e está livre. Mas existem exceções, existem casos diferentes. Teve pessoa que perdeu o equipamento de telefone, então não teve como acompanhar as aulas. Teve pessoa que morreu familiares, ou que tem familiares doentes, ou que está com um atestado. Então, são vários casos. Resumindo, lembra que eu fiz a agendazinha da semana? Ontem eu liberei a prova de segunda chamada. Hoje eu vou liberar a prova 3, a V3. E na próxima semana e amanhã eu vou liberar a prova de recuperação, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Não. Então tá bom. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa tarde. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora.